Gravando. O mínimo que a gente vai fazer é terminar essa parte da matéria de magnetismo na matéria, né? E, se der tempo, pode ser que dê tempo, a gente começa o tópico final do nosso curso, né? Não fechar o curso, né? Completar as equações de Maxwell, dar uma geral em tudo. Então, a gente está chegando no final, força aí que nós estamos lá. Antes, né, de começar uma prova dita, assim, vocês já devem ter visto, eu coloquei a prova 5 hoje de manhã cedo no Moodle, já está lá, tá? Como as outras, é para entregar uma solução detalhada, né? Assim, as provas estão melhorando, tá? Vocês que eu estou vendo aqui na aula, as provas de vocês são todas boas, que eu estou me lembrando. Mas, assim, tem muita gente aí que tem que tomar cuidado, assim. É uma prova um pouco diferente, né, de uma prova normal, em que a gente, uma prova normal, que eu digo, aquelas provas antigas na sala de aula, tempo contado, tem que fazer isso aí, em que o professor na correção perdoa muita coisa, né? Você está numa situação de tensão. Aí não, isso aqui eu quero uma solução detalhada, você tem tempo, você está, né, fazendo com cuidado. Vocês que eu estou vendo aqui no momento presentes na aula, eu não preciso falar isso com vocês, né? As provas de vocês aqui estão tão boas, bem explicadinhas, certinho. Mas tem gente que está esquecendo que tem que explicar, né? Então, quem estiver vendo o vídeo aí da aula, né, presta atenção na prova. Eu fiz a correção um pouco diferente da prova 4, eu fiz a correção um pouco diferente. Em vez de corrigir direto no Moodle, eu baixei todas as provas, corrigi e depois voltei as provas com as minhas anotações, né, lá para o Moodle com a nota também. Tá? Ainda não sei qual é o melhor jeito de corrigir, mas desse jeito parece que funcionou melhor. Bom, vou começar a compartilhar a tela para a gente poder começar a aula efetivamente, né? Então, está aí o que eu tinha anunciado antes, né? A gente deve ver, quero discutir um pouco sobre ferromagnetismo e outros fenômenos similares ao ferromagnetismo, né? Que são fenômenos que acontecem em materiais magnéticos não lineares, né? E, se der tempo, a gente começa com esse último tópico da matéria, que eu estou chamando de eletrodinâmica, né? Corresponde ao 7º capítulo lá no nosso livro-texto, o último que a gente vai ver nesse curso, e é um bom ponto de parar o curso, né, de terminar o curso, porque a gente fecha todo o eletromagnetismo básico, toda a teoria básica, né? Aí fica para o eletromagnetismo 2 algumas sofisticações, né? Teoria eletromagnética do ponto de vista da relatividade, né? Juntar relatividade na teoria eletromagnética, estudar partículas aceleradas, ok, e outras coisas. Mas vamos lá, não vamos perder muito tempo, não, senão a gente não termina nem nesses materiais não lineares. Tá? Nessas últimas aulas, né, a gente estava estudando materiais lineares, os materiais magnéticos lineares, ou seja, a caneta está um pouco atrasada. Materiais magnéticos, né? Eu vou chamar de materiais lineares. Eu quero dizer o seguinte, que quando você aplica um campo magnético no material, aparece nele uma magnetização, a gente já viu as origens físicas dessa magnetização, né? Magnetização é um momento de polo magnético induzido no material por unidade de volume. Se o material é linear, essa magnetização é proporcional ao campo magnético aplicado. A constante de proporcionalidade é essa Xm, né, que a gente chama de susceptibilidade magnética, e para tornar isso aqui uma grandeza adimensional, sem dimensões, a gente coloca a magnetização proporcional não ao campo magnético B, mas ao campo H. Aquele campo H que a gente definiu, né? Ele depende do B. H é igual a B sobre μ0 menos a própria magnetização, né? A vantagem de definir o campo H, a gente já viu também, né, que ele só depende das correntes livres, né, movimento de cargas livres, não depende das correntes ligadas. Então, é mais fácil trabalhar com ele numa situação prática, porque corrente livre é o que a gente controla, né? As correntes ligadas aparecem como consequência
do campo magnético. E é conveniente definir, escrever nesses meios lineares a magnetização como sendo proporcional a H e não como proporcional a B, porque H e M têm as mesmas unidades, né? Nessa equação aqui de definição do H, você vê H e M têm que ter as mesmas unidades. E aí o XM fica uma grandeza adimensional. A magnetização em materiais em geral é um fenômeno, vamos dizer, fraco. Fraco por quê? Porque esse XM ele é um número pequeno. XM pode ser negativo, ele é menor do que zero. No caso que a gente tem um material diamagnético, então, para diamagnetismo, vou jogar isso um pouquinho para lá, né? Para materiais diamagnéticos, deixa assim mesmo, né? XM é menor do que zero e é um número pequeno. Tem alguns exemplos na aula passada, né? Tem uma tabelinha no livro, alguma coisa, sei lá, da ordem de 10 a menos 5, lembra? É um número puro, né? Tipicamente. Qualquer material apresenta diamagnetismo, pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, sei lá, 10 a menos 4, 10 a menos 6, depende do material, mas isso é uma característica de cada material. Para aqueles materiais que apresentam paramagnetismo, o paramagnetismo é um fenômeno que acontece só em alguns materiais, aqueles que têm um momento de polo magnético natural, que vai ser alinhado pelo campo magnético, vai haver uma tendência a girar esses momentos de polo magnéticos naturais com o campo magnético externo, que é aplicado. Então, aparece uma magnetização que é na direção do campo aplicado. Essa magnetização, então, é na direção do H, se M é uma grandeza positiva. Mas também é um efeito fraco, só que, em geral, é um pouco mais forte, um pouco mais intensa, né? Um efeito que domina sobre o diamagnetismo. Eu vou colocar aqui da ordem de 10 a menos 4, mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Varia muito, como vocês podem ver naquela tabela que eu mostrei na aula passada, que está no livro, né? Varia muito de um material para material. Bom, se eu usar essa expressão aqui para magnetização na definição do vetor H, né? Então, eu vou ver que em meios lineares, não podemos esquecer que a gente está... Isso aqui vale para meios lineares, né? Em meios lineares, o vetor H vai ser igual a B sobre μ0 menos a magnetização, que eu posso escrever como ψm, né? A suscetibilidade magnética vezes o próprio H. Aí reagrupo essas coisas aqui, eu posso escrever o campo magnético B como sendo μ0, e que vai dar aqui, ó, isso é B, né? Campo magnético. Eu brigo com vocês quando não coloco sinal de vetor nos vetores da prova, eu estou esquecendo de colocar aqui. B vai ser μ0H menos XM, então vai ser μ0, 1 mais XM vezes o H. Então, em materiais lineares, o campo magnético é proporcional ao vetor H. Não? Eu posso escrever essa grandeza aqui, ó, μ0, que multiplica 1 mais XM, como sendo μ. Vou definir a permeabilidade magnética. Esse μ aqui é a permeabilidade magnética. Vamos passar para a próxima página. Então, μ, então, por definição, que é μ0, 1 mais XM, tem as mesmas unidades do μ0, né? 1 XM é um número sem dimensões, então μ0 tem as mesmas unidades. Isso aqui é a chamada permeabilidade magnética. E o μ0, então, né, vai ser a permeabilidade magnética do vácuo. Essa é a razão do nome do μ0. Né? Isso aqui é a permeabilidade magnética de um material qualquer, né? E ela deixa explícito que o campo magnético é proporcional ao vetor H, se o meu meio material é um meio magnético. Tá? Em geral, como falei, né, se o XM sendo muito pequeno, XM é muito menor do que 1,
né? O que implica que, em geral, você tem a permeabilidade magnética de um determinado material é aproximadamente igual a μ0. Quer dizer, se a gente não tiver preocupado com muita precisão, se eu não preciso de muita precisão nas minhas medidas, em geral, B é μ0 vezes o H. Tem unidades diferentes, são vetores diferentes, B e H, tá? Mas são proporcionais entre si. É usual definir também a permeabilidade magnética relativa. Permeabilidade magnética relativa, eu vou chamar de μ índice R, vocês já adivinharam, né? É a permeabilidade magnética dividido pela permeabilidade magnética do vácuo. É o análogo da permitividade elétrica, né, relativa, também chamada de constante dielétrica, né? Muito bem, gente. Então, isso aí tudo vale para meios lineares, né? São meios que são diamagnéticos. Qualquer material é diamagnético, mas em alguns o paramagnetismo domina, a gente chama esses materiais de paramagnéticos. Mas diamagnetismo e paramagnetismo está aí, são efeitos pequenos, são mensuráveis, está perfeitamente mensuráveis, mas são efeitos pequenos. Porém, existem alguns materiais em que a magnetização que aparece quando você aplica um campo magnético externo não é pequena, pelo contrário, ela pode ser muito grande, pode ser ordens de grandeza, né, maior do que o próprio campo magnético devido a essa magnetização, fica ordens de grandeza maior do que o campo magnético externo aplicado. Então, esses meios que eu vou chamar de não lineares, e o fenômeno mais conhecido, né, é o ferromagnetismo. Os não lineares, né? O ferromagnetismo. Então, para a gente fazer um tratamento rigoroso de ferromagnetismo, eu tenho que tratar isso do ponto de vista da física quântica, mas é uma mecânica quântica de sólidos. Não vamos fazer isso aqui, mas eu quero dar uma ideia física da origem desse fenômeno, desse ferromagnetismo, e é perfeitamente possível da gente entender por que aparece essa magnetização tão grande, né? E por que ela é não linear. Um material que é ferromagnético, assim, na verdade, ele é um paramagnético, ou seja, os materiais ferromagnéticos, todos eles são materiais que possuem momentos de dipolo magnéticos naturais. Eles têm momentos de dipolo magnéticos atômicos naturais no meu material. Tá? O que acontece no material ferromagnético é que esses dipolos magnéticos naturais eles tendem a ficar alinhados um com o outro, né? Ou seja, eu tenho momentos de dipolo magnéticos naturais, ou seja, é um material que ele é paramagnético, tá? Assim, estritamente falando, ele é paramagnético, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, né? Mas, no caso dos ferros magnéticos, é vantajoso energeticamente a eles ficarem alinhados entre si, tendem a ficar alinhados. A razão pela qual isso acontece, por exemplo, eu vou representar os momentos polo magnético do material, é isso aqui, né? Uma setinha aqui. Né? Aí o momento polo magnético vizinho, o átomo vizinho, né, que tem um momento de polo magnético, é vantajoso para ele, do ponto de vista de energia, a energia baixa, se ele ficar alinhado com esse de cá. Tá? E por aí vai, né? O átomo vizinho também tende a ficar alinhado com esse. Vai ficar todo mundo alinhado? Não necessariamente, né? Porque assim, então, vou pegar meu material, o material é uma coisa grande aqui. Então, esse cara aqui está nessa direção, o vizinho fala, legal, posso baixar minha energia se eu ficar alinhado com esse de cá. Esse de cá pensa a mesma coisa. Só que lá do outro lado do material, tinha um momento de polo magnético que estava assim, o vizinho dele quis ficar assim também, esse aqui quis ficar assim, nessa região aqui tem um assim, e aí esse outro aqui também quer ficar aqui, quer ficar assim. Quer dizer,
se você olhar ao longo do material, tem regiões que têm o mesmo alinhamento dos momentos de polo magnético. Mas esse alinhamento, a direção em que eles estão alinhados, varia de um ponto para outro dentro do meu material. Tá? Então, nessa região aqui, está todo mundo alinhado assim. Tá? Mas nessa aqui, eles estão alinhados em outra direção. Nessa aqui, estão alinhados em outra direção. O que acontece, então? A energia está minimizada aqui, nessa região, está minimizada nessa região. Você pode diminuir mais ainda a energia total do meu material se todo mundo se alinhar junto, né? Mas tem um custo energético para fazer isso, né? Tem uma barreira de potencial para ele fazer isso, né? Para esse cara aqui alinhar com esse vizinho que está assim, né? Ele precisa quebrar o alinhamento dele com esse vizinho de cá. Para esse aqui poder virar e ficar apontando para lá, ele tem que quebrar e falar, oh, sinto muito, meu vizinho, aqui eu vou ficar com esses caras do lado de lá. Né? Então, assim, isso aqui é um equilíbrio que o material chega, a energia não fica tão baixa quanto poderia ser, né? Mas está uma situação estável. Se vocês quiserem dizer meta estável, tá bom. Essa energia de interação entre dipolos magnéticos naturais, ela é de origem quântica. Para a gente entender, essa que é a parte de quântica que a gente precisa, a gente entender por que a energia baixa se você fica com os momentos de dipolo alinhados nesses materiais. Por que alguns materiais isso é mais vantajoso energeticamente falando do que em outros. Tá? Mas não é complicado também de entender, não. Tá? Muito bem. O que acontece, então, no material ferromagnético qualquer, assim, temperatura ambiente, assim, é que é isso. Eu tenho domínios, não? Domínios magnetizados. A magnetização total do meu material, na ausência de um campo magnético externo, é zero, porque eu tenho uma magnetização aqui nessa direção, né? Aqui a magnetização está nessa direção. Aqui ela está numa outra direção. Aqui ela está numa terceira direção. A soma de todas essas magnetizações está zero, tá? Em geral. Pode ser que fique uma coisa residual, mas, em geral, vai dar zero. Mas ainda, né, num material que não seja um cristal único, estou pensando nisso aqui como um único cristal, né, um cristal de ferro, por exemplo, mas se você olhar ele microscopicamente, você vai ver esses domínios, né, de magnetização dentro do meu material. Mas, em geral, se você pegar um pedaço de ferro, ele não é um único cristal. Você tem vários cristalzinhos, né, perto um dos outros. É um policristal. Você tem vários cristais e cada um desses cristais, né, tem um alinhamento, tem uma configuração de domínios, né, desse tipo aqui. Então, um pedaço de ferro aqui, vai ter um outro cristal aqui do lado, tá, de ferro, com domínios de magnetização também aleatórios, né? Uma região aqui com essa magnetização, uma região com essa magnetização, uma região com essa magnetização. Aqui embaixo eu tenho outro cristal que está encostando nele aqui. Tá? Também com magnetização, domínios de magnetização orientados aleatoriamente e assim por diante. Bom, se eu coloco um campo magnético externo, aí você já sabe o que vai acontecer, né? Eu vou tender a alinhar esses momentos de polo magnético naturais aqui. Mas antes da gente ver isso, para mostrar isso acontecer, fala assim, a gente consegue ver com os olhos, né? Você pode ver experimentalmente esses domínios de campo magnético. Isso é um fenômeno... Tem mais de uma maneira de fazer isso, né? Mas hoje em dia a maneira mais usual de fazer isso é usando o chamado efeito Kerr magneto-óptico. Estou colocando letras maiúsculas no efeito, no Kerr, no magneto e no óptico, porque essa coisa é conhecida pela sigla dele em inglês, né? MOC, Magneto Optical Kerr Effect. Né? Esse efeito, o que consiste isso é o seguinte: se você joga luz
luz visível, né, polarizada no material magnetizado, a luz que é refletida tem a polarização dela alterada. A polarização gira devido à magnetização. Tá? Não quero discutir o efeito Kerr magneto-óptico, mas assim, é um efeito bastante conhecido. E você pode usar ele para visualizar esses domínios. Né? Entrei na Wikipedia aqui e busquei essa figura aqui. Ó. Deixa eu colar ela aqui para vocês. Que é tirada no que é uma coisa que é chamada um microscópio Kerr, um microscópio Mock. Não? Vocês estão vendo aqui, é um pedaço, olha, está aqui embaixo aqui, né? Um pedaço de neodímio, ferro e boro. Está escrito aqui abreviado, né? Na verdade, isso aqui é neodímio, é uma liga, tá? É neodímio 2, ferro 14, e boro. Essa liga que é usada para esses magnetos super fortes, não sei se já viram uns magnetos que são relativamente recentes, tem, sei lá, uns 20 anos que estão no mercado, né? E o pessoal fez essa liga aí e viu, isso aqui dá uma magnetização muito forte. Né? Você tem uns ímãs pequenininhos, pode comprar eles na internet, não custa muito caro, não entregam na sua casa, lá no Mercado Livre, por exemplo. Mas são uns ímãs super fortes. Assim, se você juntar um no outro, você vai ter problemas separar eles novamente. Não? Então, essa liga aqui, ó, numa situação normal, ela é constituída de vários domínios. O que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo regiões, né, com cores diferentes. Cada cor aqui é uma orientação diferente da magnetização. Tá vendo? Aqui ó, tem uma cor mais escura e uma cor mais clara. Cada cor é uma orientação diferente da magnetização, uma direção e sentido diferentes da magnetização naquela região. Por que eu consigo ver essas cores diferentes? Porque eu estou detectando a luz polarizada e converto, né, a polarização em tons diferentes de cinza, dependendo da direção de polarização. O efeito Kerr magneto-óptico é isso, a polarização gira de um tanto, joga luz polarizada e a luz que é refletida, a direção de polarização gira um tanto dependendo da direção de magnetização do objeto. Tá? Essa imagem aí é do Wikipedia, né? Melhor colocar a fonte aqui, né? Se vocês procurarem lá na Wikipedia efeito Kerr magneto-óptico, MOC, vocês vão achar essa figura lá. No livro tem uma figura que é também de um microscópio baseado em MOC, só que o processamento de imagem que eles fazem, estou copiando agora uma figura do livro, o processamento de imagem que eles fazem favorece a visualização das fronteiras entre os domínios. Tá? E aí a pessoa aqui que fez a imagem, né, esse sujeito aqui que fez essa imagem, ele marcou a direção da magnetização em cada região. Então, de novo, aqui tem um pedaço de material, esqueci de verificar ali que material que é esse, mas não importa, não é um material ferromagnético, né? Eu estou visualizando os domínios dentro desse material, então essa região aqui, ó, tem magnetização apontando na direção indicada por essa seta, essa região aqui do lado, a magnetização está na outra direção, né? Essa de cá está para lá, essa está para lá, está para lá. Né? No geral, se você olhar o material como um todo, a magnetização resultante dele é zero, porque eu tenho igual para essa de cá é cancelada mais ou menos por essa de cá é cancelada por aqui, sobra um pouquinho, mas tem um tanto para lá, tem um tanto para cá. Num pedaço macroscópico desse material, né, a magnetização vai ser zero. Esse alinhamento que esses dipolos naturais têm, né, em cada um desses domínios aqui, naturalmente vai ser perturbado pela agitação térmica. Né? Assim, quanto mais alta a temperatura, mais difícil é manter esse alinhamento. A agitação térmica tende a desalinhar os dipolos. Né? Qualquer choque mecânico também pode forçar um dipolo a mudar a direção de orientação. Você pode mudar a direção desses dipolos batendo no material também, só que você não vai ter muito controle de como que você muda, né? Como você muda a magnetização. O que acontece quando você aplica um campo magnético externo?
Então, deixa eu copiar essa figura aqui de novo. Vou pegar ela em tamanho natural. Então, vou pegar essa figura aqui, tá? Essa mesma figura aqui, e vamos tentar aplicar um campo magnético externo nela. Deixa eu aumentá-la um pouquinho. Não? Aí eu vou aplicar aqui um campo magnético na minha figura, nessa direção aqui. Então, isso aqui é um campo magnético mesmo, B, tá? Externo. Eu coloquei aqui. O que vai acontecer? Esse campo magnético vai fazer um torque sobre esses momentos de polo magnético microscópicos que tem aqui. A tendência, né, é alinhar os momentos de polo magnéticos com essa direção do campo. Né? Então, esse domínio aqui, ó, esse domínio aqui, que tem a mesma orientação de magnetização que o campo magnético externo, ele vai tender a crescer. Ou seja, para os momentos de polo que estão aqui do lado, né, imagina você um momento de polo magnético, você está aqui na fronteira com esse domínio. Você fala, olha, se esse sujeito aqui está me empurrando para alinhar para lá. E, para mim, é vantagem até. Assim, eu vou soltar desses meus vizinhos aqui, né? E ficar alinhado igual aquele carinha ali em cima. Então, eles começam a alinhar aqui para lá. Quer dizer, a parede desse domínio começa a andar. Deixa eu apagar essa parede aqui, ó. A parede desse domínio aqui, pegar uma caneta preta mais grossa, a parede desse domínio não vai ficar mais aqui, porque vários desses momentos de polo magnético aqui tendem a alinhar junto com os vizinhos dele aqui, é vantajoso energeticamente para fazer eles. Tá? Então, essa parede desse domínio pode vir para cá, por exemplo. Esse domínio aqui, que tem a mesma direção de magnetização que o campo externo, ele cresce. Mesma coisa que acontece aqui, ó. Alguns desses caras aqui, que estão na fronteira aqui, ó, já tem um sujeito empurrando eles, né, fazendo um torque, tendendo a girar eles, apontando eles nessa direção. Né? É vantajoso, porque eles vão ficar alinhados com esses vizinhos do lado de lá. Então, essa parede aqui de domínio, separação entre esse domínio e aquela de lá, muda também. Né? E isso vai acontecendo em todo o material. Né? Eu posso chegar numa situação assim, ó. Eu preparei uma outra figura aqui, que seria uma situação. Vou copiar ela. Copia e cola aqui. Não, copiei a mesma figura, né? Não é isso que eu quero. Quero copiar isso aqui. Ó. Agora sim, eu acho. Depois de aplicar um campo magnético, eu posso ficar com uma situação assim. Ó. Olha só. Isso aqui é a situação. Esse cara aqui, deixa eu apagar a confusão que eu fiz aqui. Ó. Esse cara aqui, ele vai partir para essa situação depois de aplicado esse campo externo. Ó. Esse domínio aqui girou, tá? Ele tendeu a ficar mais alinhado com o campo externo. Esse domínio aqui de campo de magnetização orientada paralela ao campo externo, ele cresce, né? Toma espaço aqui. Né? Esse domínio que estava aqui, que estava orientado para lá, ele gira, a magnetização dele fica para cá. O resultado aqui é que eu vou ter, né, uma magnetização resultante aqui agora na direção do campo externo. Essa magnetização induzida. Por que ela apareceu? A razão básica é a mesma do ferromagnetismo. Eu girei momentos de polo magnético, né, naturais que o material já tinha, eles tendem a se alinhar, né, preferencialmente com a direção do campo magnético externo, né, mas na prática o que aconteceu foi o seguinte: esses domínios de campo magnético já existiam no material, eles tendem a ter predominantemente a magnetização orientada na direção do campo magnético externo. Tá? Eu vou crescer os domínios de campo magnético com magnetização na direção do campo externo e os outros domínios vão girar a magnetização, tendendo, em geral, a ficar mais alinhado na direção desse campo externo. A resultante é uma magnetização na direção
desse campo externo. Bom, e a diferença principal em relação ao material paramagnético é que agora, se eu tiro o campo magnético externo, essa magnetização vai continuar aqui. Tá? Por quê? Essa magnetização induzida resultante? Porque é vantajoso energeticamente para esses momentos de dipolo magnéticos continuarem alinhados, né, uns com os outros, dentro de cada domínio. Está todo mundo feliz aqui, alinhado nessa direção. Né? Então, pode até ser que a parede do domínio, esse domínio grande ali, né, na direção da magnetização que foi induzida, pode ser que esse domínio diminua um pouquinho, mas, em geral, ele vai ficar aqui mesmo. Tá? E os outros também vão continuar como estão. Ou seja, como a configuração de domínios permanece, depois que você retira o campo externo, o material continua magnetizado. E isso aqui é uma magnetização muito grande, né? Porque você orienta muitos dipolos na mesma direção do campo magnético induzido. Tá? Um jeito legal de ver isso é fazendo um experimento em que você vai medindo a magnetização em função do campo magnético externo. Uma figurinha aqui no livro que eu não resisto a copiar, que assim, como que eu faria um experimento desse jeito? É uma coisa que, deixa eu passar para o próximo slide, né? Eu posso pegar um material feito de ferro, aço, não? Por exemplo, uma chave inglesa como essa aqui, essa é uma figura do livro também, 627, né? Enrolo um fio nela, né? Ligo uma bateria, passo uma corrente por esse fio, ou seja, eu vou gerar um campo magnético. Eu fiz um solenoide aqui em volta do cabo dessa chave inglesa. Então, aqui dentro vai ter um campo magnético. A gente sabe como é o campo magnético no solenoide, né? Está orientado ao longo do eixo do solenoide. Então, vai ter um campo magnético aplicado nesse material aqui, feito de aço, né? Essa chave inglesa aqui feita de aço, vai ter um campo magnético externo. Aço é basicamente ferro, é um material ferro-magnético, né? Eu vou ver esse fenômeno de ferromagnetismo. Quer dizer, o que é que eu vou ver? Eu vou aumentar, então, a corrente aqui a partir do zero, pouco a pouco, ou seja, eu vou aumentar o campo magnético, né, que eu estou aplicando nesse material. Eu sei que o campo magnético, eu vou aplicar aqui, o campo magnético externo, é um campo de um solenoide, né, aproximadamente igual a μ0 N, que é o número de volts por unidade de comprimento no solenoide, vezes a corrente I, essa corrente que eu estou passando aqui. Né? Eu quero fazer um gráfico, então, eu vou medir a magnetização. Como que eu meço a magnetização? Eu posso medir o campo externo, o campo criado pela magnetização o campo criado pela magnetização vai aparecer aqui. Quero fazer um gráfico aqui, onde no eixo vertical eu vou colocar o módulo da magnetização do meu material, tá? M. Tá? Vou medir a magnetização desse pedaço de aço aqui. Em função desse campo externo. Vou colocar um eixo horizontal aqui. Em função do campo externo B externo. Que vai ser μ0 vezes o H externo. Né? Essa corrente aqui é uma corrente livre, né? Então é fácil calcular o H ali. Então, eu vou fazer um gráfico da magnetização em função desse campo magnético externo. E eu começo com corrente zero. Né? Vamos pegar uma outra cor aqui, vermelho. Não? Eu começo aqui, ó, a magnetização é zero, tem uma orientação aleatória dos domínios de campo magnético dentro do meu material ferro magnético ali, né? E a corrente aqui é zero, então não tem campo externo. Comecei aqui. Aí eu começo a aumentar a corrente, estou aumentando o campo magnético externo, o material começa a magnetizar. Como ele magnetiza pela reorientação dos domínios, não é um fenômeno linear. Ele começa assim, ele começa meio curvo. Tem uma parte linear. À medida que o campo magnético externo está crescendo, a magnetização está aumentando também. Os domínios vão se alinhando, mas aí começa a ficar todos os domínios alinhados. Né? Se o campo magnético
externo é forte o suficiente, eu posso chegar a alinhar todos os domínios de magnetização que eu tenho no meu material ferromagnético, na chave ali, né? Então, eu tenho uma saturação nessa região aqui, ó. Se o campo magnético é forte o suficiente, eu vou transformar o meu material ferromagnético em um único domínio, né? Se eu olhar a figura aqui de volta, né? Eu vou ter um único domínio aqui, não tem mais esses vários domínios, tem um único domínio de campo magnético, né? De magnetização. Todos os momentos de polo magnético naturais no material estão apontando na mesma direção. Aí não adianta mais eu aumentar o campo externo, a magnetização não vai aumentar. Já está todo mundo alinhado, né? Não tem jeito de passar disso aqui. Então, ó, é importante indicar a direção que a gente fez isso aqui. Ó. Eu subi o campo magnético externo, a magnetização cresceu. Eu agora vou voltar, falar, não, então tá, já não adianta mais aumentar o campo magnético, cheguei no máximo aqui, isso aqui é um platô, vira uma linha horizontal mesmo. Então, vou começar a voltar, tá? Vou diminuir a corrente, não, nesse solenoide, vou diminuir o campo externo. O que vai acontecer? A magnetização não muda muito, porque os domínios continuam lá, né? Então, ela vai descendo, só que ela não volta do mesmo jeito, porque os domínios tendem a ficar alinhados. Eu estou diminuindo o campo magnético, estou voltando, não, diminuindo a corrente, diminuindo o campo magnético externo, estou perdendo um pouco o alinhamento daqueles domínios de campo magnético, mas não perco tanto. Quando eu volto o campo para zero, campo externo zero, ainda tem magnetização no meu material. Isso aqui é o módulo do campo externo, não tem sinal de vetor aqui. Ainda tem uma maioria de domínios alinhados naquela direção que era a direção do campo magnético externo. Ainda tem magnetização mesmo com o campo externo. Para reorientar os domínios, para orientar eles noutra direção, tem que inverter o sentido do campo magnético. Eu vou para um campo negativo, vou no sentido oposto. Aí eu começo a girar os domínios de campo magnético na direção oposta. Eu só vou conseguir zerar a magnetização, zero de magnetização, quando eu aplico um campo magnético externo forte o suficiente na direção oposta, né, para conseguir girar alguns domínios de momentos de polo, né, na direção oposta à direção que eles estavam aqui quando eu alinhei todo mundo junto. Não? Bom, se eu continuar diminuindo o campo magnético na direção oposta, na direção negativa, nessa curva indo aqui até ela atingir a saturação, no sentido oposto. O que eu tenho numa situação aqui? Eu tenho uma magnetização de saturação, não, que o material normalmente é a mesma daqui. Tá? A minha figura não é perfeita, é claro, né? Essa curva é uma curva suave, ela está cheia de quebradinhos, mas essa magnetização de saturação aqui tem o mesmo módulo da de cima, só que está na direção oposta. Eu girei todos os domínios de polo magnético no material na direção oposta, porque o meu campo magnético externo agora está no sentido oposto. Não? Agora, aqui também eu tenho um único domínio de campo magnético em todo o material apontado na direção do campo externo, não? No sentido do campo externo, que agora é o sentido oposto ao que ele tinha desse lado. E aí, se eu voltar, não? Se eu começar a diminuir o módulo do campo magnético de novo, não? Vou voltando. Quando o campo magnético zera, a magnetização, de novo, ela não é zero. Tem alguns momentos de polo magnético que continuam orientados na direção que eles estavam, né, aqui, porque é vantajoso energeticamente para eles. Eu tenho uma maioria de domínios, eu tenho um domínio de momentos de polo magnético, né, naturalmente alinhado nessa direção de magnetização, que era a direção e sentido que o campo magnético tinha aqui. Né? Para poder conseguir zero de magnetização de novo, eu tenho que colocar o campo magnético no sentido oposto, só quando o campo magnético chegar num valor por aqui, assim, no sentido oposto ao que ele tinha aqui, que eu consigo girar de volta um número suficiente de dipolos naturais, ou seja, falando a linguagem de domínios, diminuir o número de domínios apontados na direção negativa e aumentar o número de domínios na direção positiva, no sentido positivo, né? De maneira que eles se compensarem e eu tiver uma magnetização zero.
Se eu continuar aumentando o campo magnético, ela vai voltar para aquele fator de saturação lá, que é sempre o mesmo, né? Porque ele corresponde à situação em que você tem todo o seu pedaço de material, em um único domínio, alinhado no sentido desse campo externo, esse sentido que está aqui está positivo, né? Ou seja, resumo, eu vou ter uma curva de esterese, né? Essa é a esterese magnética. A magnetização em função do campo magnético externo, ela não segue o mesmo caminho, né? Quando eu saio do zero, originalmente, a magnetização era zero, quando o campo externo era zero, ela sobe até esse valor de saturação, né? Inverto o sentido do campo magnético externo, ela volta por esse caminho, volta para o sentido positivo de novo, ela vem aqui, e agora ela vai ficar nessa curva aqui, tá? Ela nunca mais volta por esse caminho aqui. Ela vai ficar, se você ficar indo com o campo magnético para lá, para cá, para lá, para cá, ela fica nisso aí a vida toda, né? Ok, vida toda não. Se você quiser, não, eu quero ficar com a magnetização zero, quando eu tenho zero de campo magnético externo. O que você faz? Você pode esquentar o seu material, né? Esquenta a uma temperatura alta o suficiente, né? Você pode ficar batendo nele com o martelo, pega essa chave aqui, fica batendo nela com o martelo, né? A perturbação mecânica que você gera muda o sentido dos dipolos magnéticos, a orientação dos dipolos magnéticos no seu material, né? Bagunça elas todas de maneira que você tem uma resultante zero de novo. Eu vou copiar a figura do livro, que a minha está meio feiozinha aqui, né? Mas eu quis construir ela um pouco. Eu fiz um gráfico da magnetização em função do campo magnético externo. Em geral, se você vai olhar artigos que estão trabalhando com magnetismo, né? Ou mesmo figuras de livro-texto, que estão falando sobre esse fenômeno de ferromagnetismo, eles não fazem gráficos da magnetização em função do campo externo, não. Eles fazem um gráfico do campo B produzido pela magnetização, né? Então, B sem índice, tá? É o campo magnético produzido pela magnetização. Ele é muito... Esse aqui, qual que é esse campo? A gente sabe, né? Ele é μ0 vezes o H, não? Vou colocar o H externo, que é esse aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o B externo, né? Mais a magnetização, tá? Só que como módulo da magnetização no material ferromagnético geral, ele é muito maior do que o campo externo aplicado, o módulo do campo externo aplicado, esse campo magnético total que você vai ter, né? O campo magnético total que você vai ter aqui, que é a soma do campo magnético externo aplicado mais o campo magnético criado pela magnetização, ele é aproximadamente igual a μ0 magnetização. Ou seja, o campo total é aproximadamente proporcional à magnetização. Então, eu posso colocar nesse eixo vertical aqui o campo total em função do μ0H externo, tá? Então, agora eu vou copiar a figura do livro, vocês vão entender ela nesse sentido. Mais uma figura do livro aqui, que é a 629, né? Que é um gráfico, é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Está a curva aqui, ó. Aqui eu tenho o campo magnético total, não? Campo magnético total na região lá do meu material ferromagnético. Por que que ele está? Porque isso aqui é proporcional à magnetização, né? Esse campo B aqui, ele é aproximadamente μ0 vezes a magnetização. Então, é a mesma coisa que eu fiz antes, né? Que aqui eu tenho um número proporcional à magnetização. E aqui eu tenho um μ0H, que é μ0H é o B externo, é o campo magnético externo, só a parcela do campo magnético externo aplicado, tá? Nessa curva que vocês estão vendo, né? Esse ramo aqui, eu estou subindo o campo externo e aqui em cima eu estou diminuindo o campo externo, indo para ele negativo, positivo, tá? Notem aqui a diferença dos números. Aqui eu tenho meio, 1 e meio. Aqui eu tenho 5, 10, 15, só que essa escala aqui está multiplicada por 10 a 4.
Quer dizer, esses números aqui, ó, são da ordem de 1000 vezes menor do que esses números que estão aqui. O que eu tenho que ler? Isso aqui, na verdade, é 10 vezes 10 a menos 4. Né? Eu multipliquei por 10 a 4 para chegar no 10 aqui. Então, isso aqui é 10. Na verdade, isso aqui é 10 vezes 10 a menos 4. Okay? Vou botar isso aqui, ó, é 10 a menos 3. Então, não? Esse 10 que está aqui. Ó. Aqui é 15 vezes 10 a menos 4. Né? 1,5 vezes 10 a menos 3. Quer dizer, o campo externo, μ0h, é da ordem de 1000 vezes menor do que o campo total produzido, porque a magnetização é muito grande. Tá? As unidades aqui, eu acho que isso aqui está em unidades de Tesla mesmo. As unidades nesse gráfico. Unidades aqui são Tesla, tá? Engraçado, as unidades não vieram na figura, não. Estão aqui. Eu falei que, se eu quiser recuperar a situação, né, que o material tem magnetização zero, quando o campo externo é zero, ou seja, voltar para esse ponto aqui do gráfico, né, eu preciso ficar espancando o meu material, né, batendo com o martelo nele, ou então aumentar a temperatura. Na verdade, o ferromagnetismo ele só acontece para alguns poucos elementos, né, ou ligas feitas com esses elementos, e abaixo de uma certa temperatura específica. Acho que vou colocar números aqui. Ó. Isso é uma transição de fase. Não? O ferromagnetismo ele só é observado abaixo de uma temperatura que eu vou chamar de TC, a chamada temperatura de Curie. Temperatura de Curie. E ele só ocorre para alguns elementos. Tem que mudar de slide. Que elementos são esses? Ferro, que é o material ferromagnético por excelência. Não? Deixar espaço aqui embaixo. Ferro. Não? O outro material ferromagnético muito conhecido é cobalto, níquel também. Não? A temperatura de Curie, T índice C, para o ferro é 1043 Kelvin. Quer dizer, temperatura ambiente é aí da ordem de 300 Kelvin, né? Então, o ferro em temperatura ambiente ele é ferromagnético. Mas se você for para uma temperatura acima de 1043 Kelvin, o ferro é um paramagnético. Ele não apresenta esse fenômeno de magnetização permanente, né? Mesmo na ausência de um campo magnético externo. Só tem magnetização na presença de um campo externo aplicado nele. Né? Isso é o que se chama transição de fase. Né? O material passa de paramagnético para ferromagnético nessa temperatura, quando você vem de temperatura alta para temperatura baixa. Eu estou lá a 1100 Kelvin, o ferro é paramagnético. Transição de fase para ferro, paramagnético para ferromagnético. Vou colocar um hífen aqui por minha conta. Tá? No ferro, essa transição de fase acontece em 1043 Kelvin. No cobalto, acontece, eu estou colando os números aqui, a 1394 Kelvin. São os dois materiais ferromagnéticos, o níquel também é muito conhecido. Né? A transição de fase para ferromagnético no níquel acontece em 631 Kelvin. São temperaturas muito bem determinadas para cada um desses elementos. Né? Mas tem outros. Né? Tem um material que é muito curioso, gadolínio, né? Um outro elemento químico. A temperatura de Curie, temperatura onde ocorre essa transição de fase para ferromagnético, é 292 Kelvin.
192 Kelvin é mais ou menos o quê? 20 graus Celsius, né? Quer dizer, o gadolínio lá no Rio de Janeiro, ele sempre vai ser ferro, ele sempre vai ser paramagnético. Né? No Rio de Janeiro, a temperatura mínima lá, eu acho que é uns 30 ou 40 graus Celsius. Então, o gadolínio lá sempre é paramagnético. Os cariocas acham que o gadolínio é paramagnético. Se você for lá para o Alasca, todo mundo no Alasca acha que o gadolínio só é ferro-magnético. A temperatura no Alasca deve ser uns menos 40 graus Celsius, né? Então está abaixo disso aqui sempre. É um material interessante, né? Porque a transição de fase de paramagnético para ferro-magnético acontece bem perto da temperatura ambiente. Tem mais um elemento, que é o térbium, para o qual a temperatura de Curie acontece em 222 Kelvin. Não, mas na verdade tem outros, né? Tem alguns poucos outros elementos que ficam ferromagnético, mas com em temperaturas muito baixas, sei lá, da ordem de uns 20 Kelvin. Você precisa esfriar eles bastante, né, para poder observar o ferromagnetismo. E, claro, assim, ligas desses elementos também, como aquela que a gente viu agora mesmo, uma liga que envolvia níquel, né? Aquela figura que eu mostrei dos domínios de momentos de polo magnético observados com o efeito Mach, eles também apresentam ferromagnetismo. Então, resumo da história, né? A origem do ferromagnetismo é isso, é vantajoso energicamente para os momentos de polo magnético naturais no material ficarem alinhados entre si, né? É uma interação de natureza quântica entre esses momentos de polo magnético, então é favorável para eles ficarem alinhados. Eles tendem a ficar alinhados, só que você vai ter regiões desse material alinhados numa direção, outras regiões com os momentos de polo alinhados em outras direções. A gente chama essas regiões de domínios magnéticos, né? Então, tem domínios magnéticos com magnetização, cada um apontado numa direção que varia, né? Então, numa situação geral, um material que nunca viu campo magnético antes, esses momentos de polo, esses domínios, né? Eu tenho domínios em todas as direções possíveis, a magnetização resultante é zero. Assim que eu aplico um campo magnético externo, né, eu começo a aumentar as regiões que têm magnetização orientadas na direção desse campo magnético externo, né, e tendo também a girar a magnetização das outras regiões, dos outros domínios, né, o material ganha uma magnetização que permanece mesmo depois de você retirar o campo magnético externo, porque é vantajoso para esses momentos de polo magnético continuarem alinhados, né, do jeito que eles estão. E essa magnetização, né, é muito grande. Ela pode ser da ordem de 1000. O campo magnético criado por ela, né, que a gente já sabe como calcular, pode ser da ordem de 1000 vezes maior. Em geral, da ordem para esses elementos aqui, né, é da ordem de 1000 vezes maior que o campo magnético externo criados. Tem outros fenômenos não lineares, outros fenômenos magnéticos não lineares também, cuja origem é a mesma, basicamente a mesma do ferromagnetismo. Eu vou só citar eles, né, explicar mais ou menos o que é. Eu posso ter, por exemplo, o que é chamado de antiferromagnetismo. Antiferromagnetismo consiste no seguinte: a interação entre um momento de polo magnético e o vizinho dele é de tal forma que é vantajoso para esses momentos de polo magnético ficarem orientados
antiparalelos, ou seja, se eu tenho um momento de polo magnético orientados no meu material assim, né, você tem um momento, você tem um momento de polo magnético atômico lá. O vizinho dele, para ele, é vantajoso ficar alinhado no sentido oposto, né? E o próximo vizinho aqui vai querer ficar alinhado assim, e o próximo assim, e o próximo assim. Magnetização resultante disso aí é zero, por natureza, né? Mas tem um alinhamento de momentos de polo magnético, né? Os momentos de polo magnético naturais tendem a ficar alinhados, mas é um alinhamento assim, um antiparalelo ao outro. Magnetização resultante é zero. Isso acontece para alguns materiais, né? Ligas de materiais em geral, compostos, né? Abaixo de uma determinada temperatura. Tem uma transição de fase aí também, né? O material é paramagnético acima da temperatura de transição, ele pode ficar antiferromagnético, né? Ele fica antiferromagnético abaixo dessa temperatura de transição. Um outro fenômeno, citar só mais um, que é o ferrimagnetismo. Isso aqui eu sou obrigado a citar, né? Porque os primeiros materiais, digamos, magnéticos, o magnetismo, o campo magnético foi percebido em materiais pela primeira vez, em materiais que, na verdade, são ferrimagnetismo. Isso aqui é um íon. E não nos ferromagnéticos. Né? Eu não sei se ouviram falar da ferrita, né, que é um composto envolvendo ferro, né, e que os ímãs permanentes antigos eram todos feitos dessa ferrita. O pessoal começou a estudar magnetismo há 2 séculos atrás, né, usava isso, mas, na verdade, a ferrita é conhecida já há mais tempo que isso. Ferrita, magnetita, né? O ferrimagnetismo consiste no seguinte: é similar ao antiferromagnetismo, só que os momentos de polo magnético naturais que existem no material são de tal forma que o vizinho é um momento de polo magnético menor do que este cá. Então, eu tenho um momento de polo magnético grande, orientado nessa direção, mas o átomo vizinho tem um momento de polo magnético natural menor. Mas a natureza da interação entre eles é da mesma forma que no antiferromagnetismo, eles tendem a ficar antiparalelos, é vantajoso para eles energeticamente ficarem antiparalelos entre si, mas aí, nesse caso, eu tenho uma magnetização resultante, né? Quando eu alinho, quando eu estou abaixo da temperatura de transição. Tem uma transição de fase aqui também, né? Esses materiais ferrimagnéticos, eles são paramagnéticos em temperaturas altas e abaixo de uma certa temperatura, que é a temperatura da transição de fase, que é uma temperatura diferente para cada um desses materiais, né? Eles se tornam ferrimagnéticos, né? Os momentos de polo magnético naturais tendem a ficar, vou dizer, anti-alinhados, tá? Só que os átomos têm lá no material, né? Um tem um momento de polo magnético maior do que o vizinho dele, né? E eu fico com uma magnetização resultante. A explicação qualitativa, né, do ferromagnetismo, antiferromagnetismo, ferrimagnetismo é essa daí, né? O que fica faltando é só assim, qual que é a origem dessa interação de polo magnético, né, de polo magnético com polo magnético, que abaixa a energia quando eles estão alinhados ou anti-alinhados, né? Isso aí é uma explicação quântica que eu vou deixar quando vocês forem estudar teoria quântica de sólidos, ok? Gente, com isso aí a gente fecha o nosso estudo de magnetismo de materiais, né? Em termos do nosso livro-texto, a gente concluiu o capítulo 6. A lista de problemas recomendados deles já está há algum tempo lá no Moodle, né? E a prova referente a esse capítulo também já está lá no Moodle, né? É a prova do capítulo 5. Vocês têm até a quinta-feira, que vem, de novo, até às 23h59 da próxima quinta, para entregar a prova lá. Uma solução detalhada, por favor. Mas nesses minutos finais aqui agora, vamos começar a fechar o nosso curso de eletromagnetismo, não? Nós vamos abandonar
a última restrição simplificadora que a gente tinha deixado até agora, né? Até agora, a gente colocou cargas em movimento, não? Mas a gente falou que a quantidade de carga por unidade de volume que eu tenho em qualquer ponto no material não varia no tempo, é zero. dρdt igual a zero. Não? E a gente falou também que a gente está considerando sempre, até agora, que a taxa de variação do tempo da corrente, eu tenho uma corrente, não, eu tenho uma densidade de corrente, tem carga passando a cada unidade de tempo por uma unidade área perpendicular à direção de movimento dessas cargas, mas essa quantidade de carga que passa por segundo, né, naquela unidade área não muda com o tempo, é sempre a mesma corrente. Quer dizer, a corrente não varia com o tempo, a densidade de corrente não varia com o tempo, a densidade de carga não varia no tempo. Então, agora, a gente vai abandonar isso. Tá? Então, agora nós vamos começar a considerar variações de densidade de carga no tempo, variações de corrente no tempo, e a consequência é que a gente vai ter campos E e B que variam no tempo. Então, agora, considerar campos elétrico e magnético que são função do tempo. Tá? Simplificar a notação, né? Colocar aqui. Um campo elétrico pode ser função do tempo e campos magnéticos podem ser função do tempo. Essa variação no tempo desses campos é consequência da variação no tempo, não, da densidade de carga e da densidade de corrente. A densidade de carga e a densidade de corrente são as fontes de campo elétrico e campo magnético. Mas se elas variam no tempo, o campo elétrico e o campo magnético podem variar no tempo. Então, isso é o que eu vou chamar de eletrodinâmica. E aí a gente vai ver que nós vamos ter que fazer algumas modificações naqueles nossos postulados, né? Que eu estou chamando de equações de Maxwell, não? Vamos ter que fazer algumas modificações para poder explicar os fenômenos que resultam quando você tem variações desses campos no tempo. Mas antes de começar com isso, com a eletrodinâmica mesmo, né, primeiro, vamos observar em mais detalhes a corrente elétrica. Já que a gente está lidando, vamos ter que lidar com correntes, né, elétricas variando no tempo, então eu quero olhar em maior detalhe a corrente J. As densidades, né, as correntes elétricas. Por que aparece uma corrente elétrica no material? O J é... Qual que é a origem de J? Eu tenho cargas em movimento. Para colocar uma carga em movimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma força nela. Como é que eu aplico uma força numa carga elétrica? Isso é fácil, eu aplico um campo elétrico. Né? Então, J é consequência de força aplicada sobre as cargas. Se eu tenho um campo elétrico E aplicado em uma carga, aparece nela uma força F, que a gente viu que é carga vezes esse é o valor da carga, vezes esse campo elétrico. Para um grande número de materiais, olha, não é para todo material, não todo e qualquer material, mas para um grande número de materiais, quando eu aplico um campo elétrico no material, ou seja, estou fazendo uma força sobre as cargas, estou colocando as cargas em movimento, estou criando uma densidade de corrente J, essa densidade de corrente J que aparece é proporcional à força por unidade de carga, ou seja, é proporcional ao campo elétrico. Não? A densidade de corrente que aparece no material é uma constante, que eu vou chamar de sigma, vezes o campo elétrico.
Essa constante sigma é a chamada condutividade elétrica do material. Olha, isso não é uma lei da natureza, não, tá? Isso não é uma coisa que acontece com todo e qualquer material, não. Isso acontece para alguns materiais. Essa expressão aqui, J igual a sigma E, que é chamada de lei de Ohm, não é uma lei da natureza. Ela caracteriza a resposta de alguns materiais, alguns. Eu vou sublinhar o alguns aqui. A aplicação de um campo elétrico. Resposta de alguns materiais a um E externo aplicado. Tá? Em alguns materiais, em todo e qualquer material, quando você aplicar um campo elétrico, as cargas lá nele vão sofrer uma força. Né? Se essas cargas podem se movimentar, eu vou criar uma corrente elétrica, vou ter movimento de cargas elétricas no tempo. Em alguns materiais, essa densidade de corrente que aparece é proporcional ao campo elétrico aplicado. Né? Então, isso não é uma lei da natureza, é uma característica, né, de alguns materiais. Aqui tem uma simplificação, tá? Eu estou, na verdade, considerando esse sigma aqui como um escalar, não? Mas no material mais geral, vou precisar de mais slides aqui, nós não vamos alongar muito a aula. No material em geral, esse sigma não é um escalar. Ele é uma coisa que eu já mencionei antes. Ele é um tensor de segunda ordem. Não precisa assustar com isso, não. Né? Primeiro, porque a gente só vai trabalhar com materiais isotrópicos, simétricos, que sigma é um escalar. Né? Mas, em geral, ele é um tensor de segunda ordem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se eu aplicar um campo elétrico na direção X, eu tenho um campo elétrico na direção X, é igual a um EX na direção X chapéu. Isso pode resultar, né, numa corrente JX, uma corrente na direção X, numa corrente JY e numa corrente JZ. O JX seria uma sigma XX, um número, não, um escalar sigma XX, vezes essa componente X do campo. Mas pode aparecer também uma corrente na direção JY, que vai ser uma outra constante, que eu vou chamar de sigma YX, não? E essa densidade de corrente que aparece na direção Y, devido ao campo elétrico aplicado na direção X, é proporcional ao campo elétrico na direção X. Sigma aqui é um escalar, né? Mas pode aparecer também uma corrente na direção Z, uma densidade de corrente na direção Z, vai ser proporcional a esse campo na direção X, e a constante de proporcionalidade eu vou chamar ela de J sigma ZX. Quer dizer, em geral, o caso mais geral, mas também não é verdade para todos os materiais, né? Materiais que obedecem à lei de Ohm ainda, porque J ainda é proporcional ao campo elétrico, só que esse sigma aqui não é mais uma constante de proporcionalidade, é um tensor. Isso aqui é um tensor de segunda ordem. Essa equação que eu estou escrevendo aqui, não, ela é a mesma coisa que falar o seguinte, ó, Jx, esse conjunto de equações. A densidade de corrente na direção X, ela depende de qual que é o campo elétrico na direção X, aplicado no meu material, né? A constante de proporcionalidade entre os dois é uma constante que eu chamo de sigma XX, mas essa densidade de corrente na direção X, ela pode aparecer também por causa de um
uma componente do campo elétrico na direção Y ou uma componente do campo elétrico na direção Z. Né? E tem essas respectivas constantes de proporcionalidade σxy, σxz. Da mesma forma, né, pode ter uma densidade, uma componente da densidade corrente na direção Y, que é proporcional à componente do campo elétrico na direção X, mas pode depender também do campo elétrico na direção Y, isso é mais natural, né? Ou também pode depender do campo elétrico na direção Z, com uma constante de proporcionalidade σyz. Né? E uma coisa similar para a direção, a componente da densidade corrente na direção Z. Né? Tem constantes proporcionalidades aqui, σzx, né, que multiplica o EX, mais um σzy, que multiplica o EY, mais uma última aqui, σzz, que multiplica o EZ. O conjunto desses 9 elementos aqui, σxx, σxy, σxz, σyx, né? Eu tenho 9 desses sujeitos aqui. Esses 9 sujeitos constituem esse tensor de segunda ordem que eu estou chamando de sigma com essa seta dupla. Né? Posso colocar isso na forma de uma matriz, né? Aí fica fácil lidar com essas coisas. Mas isso aqui é um parênteses, tá? Só para deixar no caso mais geral para vocês. Em geral, a gente vai considerar aqui apenas materiais isotrópicos e homogêneos. Tá? A gente vai trabalhar aqui, que a gente quer só aprender a física básica com isso e complicações para materiais mais... não são mais diferentes, não, porque são materiais até comuns, né? Tem um monte de cristais que têm esse comportamento tensorial. Né? Na verdade, vocês já devem ter encontrado esse fenômeno aqui. Você aplica um campo elétrico numa direção e aparece uma corrente, um movimento de cargas na outra direção. Né? Lembra do efeito Hall? Já viram o efeito Hall? Fundamentos do eletromagnetismo, o pessoal costuma discutir o efeito Hall. Na presença de um campo magnético, né, você tem um movimento de cargas numa direção, as cargas têm um movimento também na direção perpendicular, né? Tanto a direção do campo magnético quanto a direção da corrente original. Então, você tem uma corrente na direção X, aparece uma diferença de potencial, né, na direção Y, devido a essa força magnética que as cargas fazem. É um fenômeno que você pode tratar, né, usando a condutividade elétrica, o sigma, como um tensor de segunda ordem. Mas aqui nesse curso a gente vai considerar apenas materiais que são isotrópicos. Isotrópicos quer dizer, o sigma é escalar, sigma é um escalar, não é um tensor, é só um número aqui, característico de cada material. Homogêneos. Não? Sigma tem o mesmo valor em todos os pontos do material, ele não muda de um ponto para outro. Sigma, vou chamar de sigma constante. Tá? E que mais? Há uma outra simplificação que a gente está fazendo aqui, é que eu vou considerar também velocidades, módulos de velocidade baixos. Tá? O V, o módulo da velocidade, é sempre muito menor do que a velocidade da luz. Aí eu não preciso considerar efeitos relativísticos e eu não preciso considerar também forças magnéticas. Quando eu falei lá, eu aplico um campo elétrico, né? E aí vai ter uma força sobre as cargas que é Q produto vetorial Q vezes o campo elétrico, né? Mas vocês já sabem disso, né? Ninguém reclamou, mas tem um outro componente da força que é se a carga tiver velocidade e tiver um campo magnético presente, eu aplico uma força sobre essas cargas também, tá? E eu não considerei isso lá na força que estava atuando, fazendo as minhas cargas se movimentarem, né? Eu não estou considerando esse efeito aqui. Eu estou considerando que esse termo é muito menor do que
o campo elétrico. Isso aqui tem a mesma unidade de campo elétrico, né? Q, a carga multiplicada por isso aqui dá a força magnética, a carga multiplicada por isso aqui dá a força elétrica. Eu estou considerando que a força elétrica é muito maior do que a força magnética, né? Que é a coisa que eu não posso fazer no efeito Hall, né? No efeito Hall, é exatamente esse termo aqui que provoca o movimento das cargas na direção perpendicular ao campo elétrico aplicado no material, gera essa voltagem Hall. Né, esse termo aqui introduz elementos fora da diagonal no tensor condutividade elétrica, no sigma. Tá? Então, assim, com essas restrições, né, com essas aproximações aqui, aí eu posso falar que J é proporcional ao campo elétrico aplicado, né? A densidade de corrente que eu tenho no meu material é proporcional ao campo elétrico aplicado nesse material, né? Eu tenho, meu material obedece à lei de Ohm. A gente costuma falar em português que o material é ômico, né? É um termo feio, né? Mas significa que ele obedece à lei de Ohm. Eu posso inverter essa equação também, eu posso definir, podemos também definir o que eu vou chamar de resistividade elétrica. Resistividade elétrica. Que é usualmente conhecida por Rho. Ela é o inverso da condutividade, é 1 sobre sigma. Ou seja, em termos da resistividade elétrica, eu posso escrever que o campo elétrico é Rho vezes a densidade de corrente. Passo o sigma para lá. 1 sobre sigma é essa resistividade elétrica sigma. Às vezes é mais conveniente usar a condutividade elétrica, quando você tem o campo elétrico, que é achar a densidade de corrente, né? Mas se você tem a densidade de corrente, que é achar o campo elétrico, a resistividade elétrica fica mais conveniente, né? Depende de como você faça o experimento lá no laboratório, né? O que você aplica no material? Você aplica um campo elétrico, ou seja, você aplica uma diferença de potencial e mede a corrente, então essa relação é mais conveniente. Ou você aplica uma corrente elétrica, você estabelece uma corrente elétrica fixa e quer saber qual que é o campo elétrico do material, então essa relação é mais apropriada. É claro, né, que, como no caso mais geral, parênteses 2, né, no caso mais geral, como a condutividade pode ser um tensor, a resistividade também é um tensor, né? Ele é o que a gente chama de um tensor inverso. Quando a gente representa eles por matriz, né, se representa aquele conjunto de 9 componentes que é o tensor sigma por uma matriz, a matriz que representa a resistividade elétrica Rho é a matriz inversa, né? Matriz a menos 1. Tem uma observação importante fazer aqui, né? Porque eu estou usando letras que a gente já usou antes, né? O Rho, a gente usei hoje mesmo aqui ainda. Lá no começo falei, esse Rho, a densidade de carga, a gente usa Rho para densidade volumétrica de carga e sigma para densidade superficial de carga elétrica, né? Então, assim, rigorosamente falando, seria bom usar letras diferentes para representar a condutividade e a resistividade elétricas. Só que não vou fazer isso, o livro também não faz, vocês vão ter que olhar no contexto o que é o quê, mas, pelo amor de Deus, não confundam uma coisa com a outra. Tá? Por que não vou usar letras diferentes? Porque são as letras usuais. Tá? Pode parecer bobagem, mas é extremamente confuso quando você pega algum texto para ler, seja um artigo ou um livro, e quem escreveu está usando uma notação que não é a notação usual. Por exemplo, em vez de chamar a força de F, começa a chamar a força de N ou de R, como eu já vi em alguns textos. Fica confuso, você tem que ficar o tempo todo lembrando, em vez de chamar massa de M, chama massa de H. Aí você, putz, o que é esse H aqui? N igual a H vezes F. Eu sei, o que é isso, meu Deus? É o F igual a MA. Bom. Então, nós vamos usar as letras que são usadas usualmente para resistividade elétrica, o Rho, e o sigma para condutividade elétrica, mas
por favor, não confundam essas novas grandezas que apareceram aqui com a densidade volumétrica de carga, com a densidade superficial de carga. Tá? Quero falar mais duas coisas. Uma coisa é da ordem de grandeza desses números. Né? Toda vez que a gente introduz uma grandeza nova, que é característica de materiais, né? É bom a gente dar uma olhada nas unidades em que elas são expressas, né? E na ordem de grandeza dos materiais que a gente conhece usualmente. Então, para materiais condutores, Rho e sigma, né? Resistividade elétrica e condutividade elétrica, são duas grandezas que têm uma faixa de valores possíveis em materiais usuais que é gigantesca. Talvez seja a característica de materiais, que eu estou me lembrando aqui, é a grandeza característica de materiais, né? Que varia mais nas nossas unidades, Sistema Internacional de Unidades, né? Ela varia numa faixa de valores tão extensa. Quer ver? Para condutores, para materiais que são condutores, cobre, aço, etc., a resistividade, uma tabela aqui no livro que tem a resistividade. Então, vou falar resistividade mesmo. Resistividade pode ser da ordem de 10 a menos 8 ohms vezes metro. Ohm vezes metro é a unidade no Sistema Internacional de Unidades da resistividade elétrica. Né? Vocês podem facilmente converter, achar o ohm não é uma unidade usual, né? Mas aqui, resistividade é unidade de campo elétrico dividido por unidade de densidade de corrente. Então, vou deixar aí, não estou querendo alongar a aula demais, muito não, mas pode deixar para vocês acharem qual que é a relação do ohm com as grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades. Ohm vezes metro. Né? Para materiais semicondutores, os materiais são objeto da minha pesquisa, né? Então são os materiais mais importantes do universo. Materiais semicondutores, na verdade, têm valores de resistividade que variam numa faixa que eles são intermediários entre os condutores e os isolantes, né? Como o nome está dizendo. Eles podem estar com a resistividade assim, maior do que uns 10 a menos 4 ohm vezes metro e menor ou igual que uns 10 a 4 ohms vezes metro. Tá? Para isolantes, exemplos semicondutores são silício, germânio, arsenete de galho, né? Os materiais que estão presentes no nosso dia a dia, transistores, né? Componentes eletrônicos são feitos desses materiais aqui, principalmente silício. Isolantes, coisa como plástico, madeira, né? A resistividade é muito grande. Olha, para condutores, a resistividade é baixa, 10 a menos 8 ohms vezes metro, nas unidades que a gente acha. Né? Para isolantes, para ser um bom isolante, a resistividade tem que ser maior do que 10 a 4 ohms vezes metro, senão não é um bom isolante. Mas, tipicamente, um isolante típico, um bom isolante, a resistividade é maior, é da ordem de uns 10 a 11 ohm por metro. Então, daí vocês veem o que eu falei, né? Assim, é uma grandeza que varia numa faixa muito grande, né? Desde 10 a menos 8 ohm por metro, um valor para cobre, por exemplo, né? Prata, cobre, né? Até uns 10 a 11 ohms por metro, que seria aí o valor para, sei lá, um pedaço de plástico. Bom, eu coloquei as unidades para resistividade, né, porque é a mesma da tabela do livro, que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem listado alguns valores, né, para alguns elementos. As unidades de condutividade, né, são o inverso dessas daí. Condutividade é o inverso da resistividade. Então, para um condutor, a condutividade é da ordem de 10 a mais 8 ohms vezes metro a menos 1. Então, vocês veem aqui, eu estava falando, né? Condutores, prata, cobre, ouro, né? Tudo aqui da ordem de 10 a 8. Né? As unidades aqui estão em ohms vezes metro. Né? Claro, né? Pressão atmosférica, 20 graus Celsius. Né?
esses números variam com a temperatura, variam com a pressão, não são constantes. Variam, mas são típicos. O elemento é sempre um elemento puro, né? Prata, vai ser sempre esse valor aqui. Se você grafite, né? Carbono, é considerado um semicondutor. Ele está aqui com a resistividade de 10 a menos 5. Você vê, não é tão baixa quanto a de um condutor, mas também não é tão alta como a do isolante. O Teflon aqui, eu falei que é até 10 a 11, né? Mas o Teflon, que é uma espécie de plástico, né? Essa fita que a gente usa, fita veda rosca, né? Aquilo é esse material Teflon aqui. Da ordem de 10 a 22, pode chegar a 10 a 24 ohms por metro. É um excelente isolante. Né? Borracha, 10 a 13, até 10 a 15, depende do tipo de borracha que você tem. Né? Semicondutores típicos são esses aqui, ó, germânio, diamante, silício, né? São valores de resistividade em torno de 1 até 1000, né? Dentro dessa faixa que eu coloquei aqui. Tá? Ok, tem uma última coisa que eu quero falar aqui, para evitar que vocês percam o sono, acordem no meio da noite, assustados, assim, peraí, tem uma coisa estranha aqui. Qual que é a coisa estranha? Olha só, eu estou falando de aplicar um campo elétrico para gerar uma densidade. Opa, preto com preto não dá, né? Eu aplico um campo elétrico e falei, então, materiais que obedecem à lei de Ohm, vai aparecer uma densidade de corrente elétrica que é proporcional a esse campo elétrico. Essa densidade de corrente é o que eu estou chamando de condutividade elétrica sigma. Campo elétrico aplicado num condutor, para ter movimento de cargas, né, para ter densidade de cargas, eu preciso ter cargas livres para se movimentar. Onde que eu tenho isso? Fácil, né, um grande número, é num condutor. Então, eu falei, condutividade elétrica de um condutor. Acabei de falar, né? Falei da resistividade, 10 a menos 8. Então, tem condutividade elétrica de um condutor, tipicamente é 10 elevado a 8, 1 sobre ohm, 1 sobre metro. Né? Mas espera aí, campo elétrico dentro de um condutor? Campo elétrico dentro de um condutor não é zero? O que é isso que você está falando aí, Paulo Sérgio? Não tem uma contradição aí no que você está falando? Não. Né? Talvez já tenham achado a resposta vocês mesmos. Esse que é o problema dessa aula remota. Né? Eu não posso ver a cara de vocês, não sei se vocês estão falando. Já sei o que é. O campo elétrico é zero no interior de um condutor? Sim, na situação de equilíbrio. Tá? Só quando eu estou em equilíbrio é que o campo elétrico é zero. Lembra lá quando a gente viu o condutor pela primeira vez? Um condutor é um material em que eu tenho um número... Condutor ideal. Né? Em princípio, eu tenho um número infinito de cargas livres para se movimentarem e elas podem se movimentar à vontade. Não é tão à vontade, que você vê que essa condutividade não é infinita, mas ela é muito grande, 10 elevado a 8, não é muito grande. Então, elas podem se movimentar. Mas o que acontece quando você aplica o campo elétrico no condutor? Eu tomei cuidado de falar isso lá. Né? Quando você aplica o campo elétrico, as cargas livres dentro do condutor, elas respondem àquele campo elétrico, elas sofrem uma força, elas começam a se movimentar e elas vão se movimentar na direção do campo elétrico e só vão parar quando chegarem em equilíbrio, quando a força sobre elas for zero, quando o campo elétrico sobre elas for zero, quando o campo elétrico no interior do condutor for zero. Então, o que acontece quando se aplica um campo elétrico no condutor? As cargas elétricas se rearranjam, elas respondem a esse campo externo aplicado, elas se rearranjam, né, vão se movimentar até zerar esse campo elétrico lá dentro. Tá? Então, esse movimento que a gente está vendo aqui, esse J que a gente está vendo aqui, é exatamente isso. Essas cargas que estão lá no meu condutor, elas estão se movimentando por causa da força feita sobre elas por esse campo elétrico, elas estão andando numa direção tentando zerar esse campo elétrico. Só o que eu faço agora? Eu mantenho a minha bateria lá ligada, né? Eu mantenho esse campo elétrico, eu não deixo ele zerar. Nós estamos tratando agora de uma situação de não equilíbrio. A presença dessa corrente elétrica, né? A presença dessa densidade corrente J é exatamente uma demonstração de que não estou numa situação de equilíbrio ainda. Né? E se eu manter o campo elétrico aplicado lá,
externo, né? Eu mantenho um campo elétrico externo aplicado, eu vou manter essa situação de não equilíbrio. Tá? Eu vou manter as cargas em movimento. As cargas estão lá correndo, né, tentando. Nós temos que cancelar esse campo elétrico, eles estão me empurrando aqui. Não. Eles vão tentar zerar esse campo elétrico, só que você continua mantendo ele lá. Mas, dito isso, né, continua sendo uma boa aproximação você considerar o campo elétrico no interior do condutor como zero. Isso aqui continua verdade, tá? Mas olha só, vamos calcular a ordem de magnitude desse campo elétrico aqui. O módulo do campo elétrico, não, que eu tenho no condutor vai ser o módulo da densidade corrente, nossa corrente não equilíbrio, dividido por sigma. E isso aqui é da ordem. Não? Tadens falou da densidade corrente lá, 10 a menos 8 em unidades do Sistema Internacional de Unidades, né? Unidades SI aqui. Quer dizer, isso aqui é aproximadamente igual a zero. Ou seja, o campo elétrico no interior do condutor, ele é baixo. Ele gera uma densidade corrente, essa densidade corrente é uma densidade corrente pequena, porém perfeitamente mensurável, mas se eu quero, sei lá, calcular o campo elétrico na superfície do condutor, posso considerar que do lado de fora, posso considerar que lá dentro é zero e na superfície do condutor eu tenho um campo elétrico perpendicular à superfície, né, em todos os pontos. Por quê? Porque a condutividade elétrica de qualquer condutor, por definição, ela é muito grande. Né? Desculpe, isso aqui não é 10 a menos 8. 10 a menos 8 é a resistividade. Isso aqui é 10 a mais 8. Né? A resistividade é da ordem de 10 a menos 8, então a condutividade é da ordem de 10 a 8. Deixa eu fazer isso direito aqui, então. Né? Vamos colocar as unidades aqui, até para ajudar a falar isso aqui. Isso aqui é da ordem de 10 elevado a mais 8, 1 sobre ohm, 1 sobre metro. Então, isso aqui é ohm vezes metro a menos 1, lá embaixo. E isso aqui é a corrente medida em ampere. Está ficando confuso isso aqui, né? Bom, isso aqui é a corrente medida em ampere por metro quadrado. Né? Isso aqui dá lá um campo elétrico da ordem de zero, campo elétrico medido em volts por metro. Bom, gente, vou parar aqui, estourei meu tempo, né? Então, na aula que vem a gente continua. Ainda quero falar mais um pouquinho sobre corrente elétrica antes de entrar na variação de campos elétricos e densidades de carga com o tempo. Tá? Mas a gente está chegando lá, estamos chegando no final do curso. Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não, professor, tudo anotado. Beleza. Então tá, gente. Não se esqueçam que a prova 5 está lá, está valendo, tá? Eu já coloquei as notas das provas 3 e 4 lá no Moodle. Se dá uma olhada, né? Corrigi a prova 4 desse jeito. Eu não fiz nenhuma anotação diretamente na prova do Moodle, eu fiz num arquivo separado que eu baixei, mas devolvi o arquivo para vocês via o Moodle lá. Qualquer coisa que não estiver clara, vocês me falam, é claro. Ok, então, gente. Bom trabalho aí para vocês, boa prova e até quinta-feira. Obrigado. Obrigado, professor. Até quinta. Até quinta, professor. Agora quebrar a cabeça com a prova aqui. Isso, beleza.